Pé para a gente fazer a oração universal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Lembrando aos vereadores, uma vez que já foi feita todas os registros de presença pelo sistema eletrônico, havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, declara aberta a segunda reunião ordinária do ano 2017 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Solicito ao senhor secretário, o nobre vereador Ricardo, que faça a leitura da ata da primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana de 2017. Boa noite a todos. Ata da primeira reunião ordinária do ano de 2017, Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 7 do mês de fevereiro do ano de 2017, tendo como local a Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana sob a presidência do vereador Geovani Máximo Silva, que após saudar os presentes solicitou aos edis que fizessem o registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Na pauta da reunião constava a seguinte matéria: ata da primeira reunião extraordinária de 2017, matéria do Legislativo Municipal, projeto de lei 001/2017, que institui cota especial em atividades artísticas, culturais ou educacionais, oferecida pelo poder público às pessoas diagnosticadas em tratamento ou histórico de neoplasia maligna câncer, de autoria do vereador William Carlos Ferreira Barcelos, projeto de lei 002/2017, que cria o projeto de conservação de nascente e reflorestamento nativo e da outras providências. De autoria de Gilmar Martins, projeto de lei 003/2017, que institui o âmbito do município de Nova Serrana, o programa de adoção de escolas e creches da rede municipal de ensino e da outras providências. De autoria do vereador William Carlos Ferreira Barcelos, indicação 001/2017, que indica que sejam feitas melhorias no campo bairro Maria José do Amaral, de autoria do vereador Valdir Rodrigues Pereira, indicação 002/2017, que indica doação de espaço, a organização e estímulo ao empreendedorismo dos vereadores ambulantes, criando uma espécie de mercado central em nosso município, de autoria do vereador Daí Lopes de Souza. Indicação 003/2017, que indica estudos sobre a possibilidade de ser implantada a delegacia especializada em atendimento à mulher em Nova Serrana, de autoria de vereadora Terezinha Célia do Carmo. Indicação 004/2017, que indica a inquisição de câmaras de resfriamento para as unidades básicas de saúde de Nova Serrana, de autoria do vereador Jadir Antônio de Oliveira. Indicação 005/2017, que indica estudos sobre a possibilidade de concluir a construção do passeio em torno da Escola Municipal José Antônio de Lacerda, na comunidade de Boa Vista, de autoria dos vereadores Geovani Máximo Silva e Juliane Marques de Lacerda. Materiais para votação: projeto de resolução 002/2017, que dispõe sobre revisão geral anual dos valores das remunerações dos cargos públicos de estrutura administrativa do Poder Legislativo Municipal do município de Nova Serrana, nos termos do artigo 37(10) da Constituição Federal e da outras providências, de autoria da mesa diretora, projeto de resolução 003/2017, que autoriza a devolução de bem imóvel à Prefeitura Municipal de Nova Serrana, de autoria da mesa diretora, conforme dispõe do artigo 73 do Regimento Interno. Foi feita a chamada do orador inscrito para uso da tribuna, senhor Jonatas Wagner Jacino, sendo registrada a sua presença e sendo-lhe concedida a palavra. Após saudar os presentes, o senhor Jonatas Wagner Jacinto teceu comentário sobre a realização de Fórum Cultural de Nova Serrana.
Conforme dispõe o artigo 73 do Regimento Interno, foi feita a chamada do segundo orador, inscrito para uso da tribuna, senhor Vanderlei dos Santos, sendo registrada a sua presença e sendo-lhe concedida a palavra. Após saudar os presentes, o senhor Vanderlei dos Santos teceu comentário sobre recado ao povo de Nova Serrana, política e cidadania. Conforme inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, foi aberta a palavra aos vereadores. Fizeram uso da palavra dos vereadores William Carlos Ferreira Barcelos, Vantuir Ribeiro Martins, Osmar Fernando dos Santos, Adair Lopes de Souza, Valdir Rodrigues da Silva, Valdir Rodrigues Pereira, Terezinha Célio do Carmo, Idalino Rodrigues da Silva, Gilmar da Silva Martins, Jadir Antônio de Oliveira e Ricardo de Freitas Tobias. Ato contínuo, foi feita a leitura das matérias do Legislativo Municipal. Apresentadas as indicações 1, 2, 3, 4, 5, /2007, /2017, essas foram colocadas em votação simbólica nos termos do inciso 1º do artigo 142 do Regimento Interno. Sendo todas aprovadas. Após o debate sobre o projeto de resolução 002/2017, esse foi colocado em votação, sendo aprovado em 12 votos favoráveis. Após o debate sobre o projeto de resolução 003/2017, este foi colocado em votação, sendo aprovado por 12 votos favoráveis e 2 contrários. O senhor presidente informou que o prazo para indicação dos integrantes para a formação das comissões permanentes encerraria na presente data. Desse modo, se algum vereador desejasse anunciar alguma indicação, ainda seria possível incluí-la na pauta, ressaltando que, caso contrário, as aludidas comissões seriam instaladas na próxima reunião ordinária. Nesse momento, foram feitas as seguintes indicações para a formação da comissão. O vereador William Carlos Ferreira Barcelos, PTB, apresentou seu nome para atuar na Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos. O vereador Ricardo de Freitas Tobias, PSDB, indicou o vereador Vantuir Ribeiro Martins, PSDB, para a Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos. O vereador William Carlos Ferreira Barcelos solicitou retirada do seu nome para atuar na Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos. Diante da informação dada nesse momento pelo presidente de que a proporcionalidade seria analisada, o vereador Valdir Rodrigues Pereira, PCdoB, indicou seu nome para a Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça e indicou o edil Valdir Rodrigues de Souza, do PCdoB, para a Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos. O vereador Osmar Fernando dos Santos, do PROS, se indicou para integrar a Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana, caso permanecesse a mesma distribuição estabelecida pela mesa diretora. O vereador Adair Lopes de Souza, PTdoB, indicou seu nome para atuar junto à Comissão da Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana, caso fosse mantida a mesma distribuição instituída pela mesa diretora, mediante as indicações. O presidente reafirmou que as comissões seriam instaladas na próxima reunião ordinária. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. A ata está diante do plenário e, se não há nenhuma retificação, por favor, permaneçam como estão. Presidente. Pois não, vereador Valdir. No primeiro instante, meu nome foi mencionado, Valdir Rodrigues da Silva, e é Valdir Rodrigues de Souza. Vai ser feita a correção, nobre vereador. Ok. Presidente, a minha indicação para a Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos, ela foi feita também com ressalva. O mesmo episódio das indicações do colega Adair e também do colega Osmar. Se mantiver a configuração que foi enviada pela presidência, deixa como está. É assim será. Presidente, quero fazer um questionamento aqui. Palavra o nobre vereador Ricardo. Está dentro da questão da ata? Dentro da questão da ata. Sim. Eu quero falar para o nobre vereador Adair, é até muito louvável, e para a vereadora Terezinha, as indicações que vocês entraram aqui semana passada sobre a criação do mercado municipal e da delegacia das mulheres. Essa indicação, elas foram de minha autoria,
do ano de indicação número 021/97, no ano de 1997, eu entrei com essa indicação. É muito louvável, sabe, vereador, você ter entrado com a indicação. Isso mostra que a preocupação dos vereadores, né, de estar construindo aqui o mercado central e também colocando aqui uma delegacia de mulheres, que a gente sabe que é de grande valia. Hoje a gente sabe que parte de mulheres hoje, né, são agredidas, e a gente sabe que tem que ter aqui para defender as mulheres de Nova Serrana. Então foi uma indicação de minha autoria, vereador, mas eu fico muito satisfeito de vocês terem entrado, né? Isso mostra que o Legislativo está preocupado com a Nova Serrana. É importante que foi feita a indicação novamente, que no meu ponto de vista, teria que ter entrado com pedido de providência em cima dessas indicações existentes. Talvez é porque vocês não sabiam, até cheguei a conversar com a vereadora Terezinha sobre essas indicações já existentes aqui na casa, é porque ela não sabia, também não foi passado para eles. Mas eu fico muito satisfeito, vocês estão levantando, né, essas duas indicações. É isso que eu tenho para falar. Muito obrigado. A ata vai ser assinada por todos os vereadores, juntamente com a mesa. Presidente, o vereador Osmar chegou. De qualquer forma, é bom assinar, né? Enquanto os vereadores assinam a ata, gostaria de convidar o nobre vereador Osmar para ocupar o lugar devido. Enquanto os vereadores fazem a assinatura da ata, nos termos do artigo 73 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário que faça a chamada do orador inscrito para o uso da palavra na tribuna, o qual terá o prazo de 15 minutos regimental. Por favor, secretário. Uso da tribuna pelo vereador William Carlos Ferreira Barcelo. Assunto: responsabilidade das administrações passadas pela realização de benfeitorias
em loteamentos do município e a questão do patrimônio ambiental, histórico e cultural da Charneca. Presidente, fazer uso da tribuna. Por favor. Boa noite a todos, os internautas, as pessoas aqui presentes, os colegas edis. Na semana passada, nós trouxemos para essa casa a questão do patrimônio ameaçado da Charneca, né? Na ocasião, eu citei um muro de escravos que encontra-se dentro daquela propriedade que todos sabem é alvo de um consórcio intermunicipal que inicialmente era composto por 29 cidades, hoje já se fala-se em 34 cidades. O presidente desse consórcio esteve comigo na FENOVA, o prefeito de Pitangui, Marcílio Valadares. Só que o terreno está aqui em Nova Serrana. O terreno foi uma cessão, na época assinada pelo governador Antônio Anastasia, que deu um prazo de 10 anos para que esse consórcio fizesse os estudos da área e construísse o aterro sanitário controlado. Houve audiências públicas para explicar à população da Charneca o que é um aterro sanitário controlado, né? E a população, aos poucos, foi compreendendo que não se trata de um lixão a céu aberto. Mas nesse prazo, nesse decorrer de tempo, invasores entraram naquela propriedade e se espalharam pelas áreas. Se espalharam por quê? Porque a área, através da qual houve a concessão ou a cessão, né, do terreno a esse consórcio, não está fisicamente determinada. Ela está dentro de uma área muito maior, no qual a Copasa e outros órgãos ambientais vão fazer um estudo para saber onde pode ser edificado esse aterro sanitário controlado. Mas a nossa preocupação, além de ambiental, é também patrimonial, como eu disse. Falei da questão de um muro feito pelos escravos, um muro da época colonial. No entanto, representantes da Charneca estiveram no gabinete para dizer que não é apenas um, são 2 muros. E um deles, pedras já foram retiradas por alguns invasores para poder fazer as suas construções. Mais do que isso, ainda há um cruzeiro. E esse cruzeiro, né, na verdade são 2, mas um deles, ele é centenário, é bicentenário, até tricentenário. Ninguém sabe ao certo quando esse cruzeiro lá chegou. Mas é de madeira muito forte, né, e resiste a todo esse tempo. Então existe uma preocupação muito grande hoje com a Charneca. O colega Chiquinho esteve lá, por outras razões também, preocupado com a Charneca, questão da falta de água, questão de entulhos. O fato é que a Charneca pertence à Nova Serrana. Quando da emancipação da cidade, foi necessário, né, que ele ficasse dentro da delimitação do nosso município, e hoje lá parece que é uma terra desguarnecida do poder público. Conceição do Pará diz, é Nova Serrana. Nova Serrana diz, é Conceição do Pará. E o prefeito de Pitangui, que agora é presidente do consórcio, diz o seguinte, qualquer coisa relacionada à Charneca é o prefeito de Nova Serrana. E a Charneca não pode ficar nesse empurra. E sejamos sinceros, porque ninguém abraça a causa da Charneca. Porque os moradores da Charneca, eles têm toda uma vida social e até eleitoral em Conceição do Pará. Lá eles votam. Essa semana, caminhão-pipa veio de onde, Chiquinho? Veio de Conceição do Pará. O prefeito lá corre risco, inclusive, de improbidade, por pegar o patrimônio do município e aplicar em outro lugar, em município diverso, né? Então, quando as estradas ficam complicadas, vai em Conceição do Pará para deslocar tratores, máquinas. Então, eu peço uma sensibilidade de todos aqui para abraçar a causa da Charneca, não um abraço individual meu, um abraço coletivo. O colega Chiquinho esteve lá, outros colegas também podem estar lá.
Nós não podemos deixar essa população desamparada de seus direitos, né? Porque eles contribuem aqui, eles geram IPTU aqui. E eu estou falando porque eu sei, eu trabalhei no setor de arrecadação, eu tirava IPTU de lá, eles deixavam juntar 5 anos, mas vinham, pagavam, né? Continuam pagando, acredito eu. Mas, além disso, o que me traz aqui é a questão da responsabilidade das administrações anteriores pelos loteamentos de Nova Serrana. Um em especial, o Cafezal 2 ou Fausto Pinto da Fonseca 2. Nós tivemos uma lei, que é a Lei 1669/2002, portanto, já tem aí 14 anos, que estabeleceu o parcelamento do solo compulsório, ou seja, o município imaginava que determinada área deveria ser urbanizada. Vamos imaginar que nós estamos aqui, que nós temos lá o Cidade Nova e ele está muito longe. Nesse meio tem todo um bolsão desocupado. O município pode fazer por essa lei compulsoriamente o parcelamento do solo. Primeiro ele procura o proprietário, para que ele faça, né, por si mesmo, as suas expensas, faça o loteamento. Caso ele, notificado, não queira, o que ele faz? Ele concede ao município, né, ou autoriza o município a fazer o consórcio imobiliário. E nesse consórcio imobiliário, aquela proporção de 35%, né, do terreno que ficaria para o município se amplia. No caso do Cafezal 2, à época, a dona Maria Zeli alegou motivos pessoais. Já estava, né, numa idade mais avançada, não queria ter todo esse trabalho, fazer um loteamento, e permitiu ao município que assim fizesse. O município ficou com 54% das áreas, dona Maria Zeli ficou com a proporção de quase 46%, portanto, menos da metade da área, mas o município, para ficar com os 355 lotes, deixando para ela 283, assumiu a urbanização. Assumiu, e eu tenho aqui a lei 1670 de 2002, que diz: autorizo pela presente lei a firmar consórcio imobiliário com a senhora Maria Zeli Diniz Fonseca, concedendo os números que eu citei. E o artigo 3º, pelo consórcio, incumbe o município as despesas com urbanizações, a saber, abertura e pavimentação de ruas, projeto e instalação de redes elétricas, de água e esgoto. E nós temos até algumas imagens das ruas de lá, acho que o pessoal da técnica tem as imagens, eles vão colocar no telão para vocês. As imagens que nós não temos lá, a pavimentação asfáltica, as pessoas têm dificuldade em entrar nas casas. Todos os vereadores sabem disso, porque muitos devem procurar vocês para poder reclamar isso. Quando chove, não entra na garagem. Quando chove, caminhão do lixo não passa. Um tentou passar, ficou atolado. Essa é a realidade do Cafezal. 10 anos se passaram, o limite da lei, porque a própria lei diz que todas essas benfeitorias, ou seja, a urbanização, será gradativa. Então nós tínhamos lá rede elétrica e de água nos exercícios 2003 e 2004, o restante com limite de 10 anos. De 2002 para cá são mais de 10 anos. Então nós estamos falando aqui de obrigação do município. As administrações anteriores não honraram o compromisso, mas esta administração também não pode seguir a mesma linha. Nós estamos aí com o discurso da mudança, então nós temos que fazer a nossa obrigação, porque é obrigação. Nós temos aqui um parágrafo 2º que diz: os lotes constantes, toda uma relação, ficam isentos do pagamento do IPTU até a devida conclusão da urbanização. Louvável, perfeito. Não fosse o parágrafo seguinte que diz: caso haja comercialização de alguma unidade, independente de urbanização, o IPTU será cobrado. Então as pessoas que compraram lotes lá pagam o IPTU e não tem a rua pavimentada no Cafezal 2. Nós não estamos falando da periferia distante da cidade, nós não estamos falando de reserva do possível. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de direitos. As pessoas que foram
morar lá, elas foram orientadas por uma lei. Elas sabiam que tinha uma lei que iria garantir para elas, naquele prazo, a urbanização. Se eu fosse corretor de imóveis, eu falava, olha, a lei está aqui, ó, pode comprar sossegado, daqui 2 anos tem urbanização. E quem vai duvidar de uma lei, assinada pelo prefeito? Enfim, o que eu peço a vocês é uma sensibilidade também nessa questão do Cafezal 2. Cobrar da prefeitura. Por que cobrar? Quando eu falo cobrar, nós temos que cobrar a responsabilidade também dos anteriores. Porque o artigo 5º dessa mesma lei diz que o município ficaria, ou ficou autorizado, a leiloar em asta pública uma série de lotes. E na sequência fala, os recursos advindos deste leilão em asta pública serão destinados exclusivamente para a execução das obras de infraestrutura. Nós queremos saber primeiro, né, já conversei com o secretário de governo e com o prefeito. Falei, sei que aí ainda a casa está sendo colocada em ordem, mas eu quero ver o quê? Se foi feito o leilão. Depois, se não foi feito, que faça. E utilize o dinheiro para os fins que a lei determina. Agora, se foi feito, cadê o dinheiro? Porque não foi feito, né? Então, essa questão é uma questão muito complicada, que depois eu posso deixar a cópia da lei com todos os colegas, para que eles possam analisar com muito carinho, né, e saibam também ombrear comigo essa discussão em relação ao Cafezal 2. Né? Voltando aí à nossa questão original, a questão da charneca, na sexta-feira passada, nós tivemos, e não que eu vá também ir muito longe do Cafezal, porque lá próximo nós temos áreas de invasões, né? Na sexta-feira passada, nós acompanhamos pela mídia local a seguinte manchete: reintegração de posse da charneca. No mesmo dia eu fiquei sabendo que a liminar caiu e que o prefeito seria notificado até a terça-feira, portanto hoje. E até conversei com o presidente do consórcio, Marcílio, prefeito de Pitangui. Ele falou, William, como você sabe disso? Eu falei assim, fonte a gente não revela, mas a liminar caiu. A liminar caiu e você será oficiado disso. Mas você sabe por que ela caiu? Caiu pela má instrução da ação. Colocaram um contrato do aterro sanitário controlado para justificar proteção ao meio ambiente. O juiz, claro, quando houve o agravo, ele pensou, justificar a questão ambiental com o aterro sanitário. Na verdade, faltou os documentos de ocorrência policial, de tudo aquilo que os invasores estão fazendo, né? A população da charneca está temerária, porque estão fazendo gato na energia elétrica. Já denunciaram várias vezes a CEMIG não faz nada, já foram a Pitangui, porque eles falaram que a energia, o escritório era lá, vieram aqui, e nada de resolver. Para mim isso é crime, é prevaricação. A CEMIG tem que dar uma resposta. Se eu fizer um gato lá em casa, a CEMIG vai lá na hora. Agora o invasor pode fazer? Né? Então o invasor não pode fazer. Razão pela qual nós adentramos, e está na pauta dessa noite, um projeto de lei de minha autoria, sobre a questão de sanção de invasores, para que os invasores fiquem aí, pelo prazo de 5 anos, impedidos de pleitear programas de habitação, financiamento ou doação de lotes do município, porque a pessoa de boa índole, aquela que quer a terra, mas quer de maneira justa, ela vai ter o benefício da lei, porque nós temos que cobrar um investimento em habitação social. Se a gente for pegar os gastos do passado, dos anos anteriores, orçamentos que foram aprovados, inclusive, está lá, habitação, 0%. É por isso que se invade, não tem programa de habitação, as pessoas querem o teto, então elas vão invadir. Então nós temos que dar habitação através de programas eficientes, para que as pessoas não precisem utilizar de meios ilícitos, espúrios, para poder invadir essas terras. Essa nossa preocupação ambiental, já encerrando a minha fala, ela tem sido tão forte, tão grande, que eu recebi no meu gabinete essa semana um engenheiro eletricista, Felipe Amaral. Ele estava falando que hoje ele trabalha com a questão da energia solar, presidente. E pouco antes, né, de eu tomar posse, estava na companhia do colega Valdir, e nós tínhamos um sonho, inclusive, de fazer energia solar nessa Câmara.
Quando a gente olha para aquele telhado lá do poliesportivo, a gente imagina quantas placas cabem ali. E o engenheiro Felipe Amaral nos mostrou como se faz um projeto, o custo do projeto e a mágica, entre aspas, de uma maneira muito simplória, do relógio girar ao contrário. Ou seja, o aproveitamento da energia em um local pode ser utilizado em outro. Ou seja, a geração de energia aqui pode abastecer a prefeitura, pode abastecer uma escola, pode abastecer órgãos públicos de maneira geral. E o projeto para uma residência, só para vocês terem aí um exemplo... Vereador, me permita, você tem 15 segundos para poder finalizar. Sim, só para ilustrar, uma casa de 500 kW, o projeto custa em torno de 25 a 30 mil reais. E quais são as vantagens? Consumo monitorado, aproveitamento do excedente de energia e energia limpa e sustentável. E o projeto concede benefício no IPTU para quem aderir a esse sistema. Muito obrigado pela atenção. Desculpe ter ultrapassado em alguns segundos o tempo, mas são essas minhas palavras. Nós agradecemos ao nobre vereador pelo uso da tribuna, e a tribuna ela foi instituída para essa realidade, para que cada vereador, cada cidadão, ele possa expor o seu ponto de vista, e quero parabenizá-lo por essa iniciativa. E na sua última fala, em relação à energia solar, já está sendo feito um levantamento, tem uma empresa que nós estamos conversando aí para que haja, tão logo possível, a gente fazer a instalação dessa energia solar, até mesmo da fotovoltaica, aonde está sendo feito um levantamento e sendo feito um estudo aí. Eu creio que, dentro em breve, nós vamos poder desfrutar desse benefício, que é um custo-benefício, até com a possibilidade de vender energia para a prefeitura e, quem sabe, para mais outras instituições e empresas privadas. Conforme dispõe o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, está aberta a palavra aos vereadores para os assuntos relevantes. Presidente, A palavra, o vereador Juliano. Boa noite, presidente, na qual cumprimento todos os vereadores. Boa noite para o presente. Eu trago aqui hoje 2 ofícios. Um é direcionado à Copasa ao senhor Eurípides Guerra, cobrando a falta de água nos bairros Capão, Conceição Elias, Novo Horizonte, Amaral, Frei Ambrose, Santo Antônio, Campo Belo, Mariana Martins e Boa Vista, que está o caos. Tem semanas que faltam água 4 dias. O outro ofício é para o Tenente Coronel Paulo Sérgio, para o 6º Batalhão de Polícia Nova Serrana, cobrando policiamento em Boa Vista. Ontem nós tivemos o cúmulo de ter um arrastão em Boa Vista. Eu via na televisão um arrastão no Rio de Janeiro, onde nós tivemos um arrastão em Boa Vista. O policiamento não comparece, o posto policial está fechado há mais de 160 dias e estamos vivendo a calamidade, roubo e assalto todos os dias. Eu queria pedir que seja enviado esses 2 ofícios e queria pedir que todos os vereadores assinassem tanto o ofício da Copasa quanto o ofício para o batalhão. E queria falar também da minha indicação sobre a rodovia Carmen Duarte. Eu estive conversando com o prefeito Eusébio e ele falou que vai tentar arrumar a verba para fazer a duplicação. Mas enquanto não chega essa verba para fazer a duplicação, eu estou pedindo aqui pintura na sinalização e melhorias, tapa-buraco, fazer um possível acostamento em algumas áreas. É só isso. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valdir Mecânico. Gostaria aqui de
cumprimentar a mesa diretora, a presença do senhor Giovanni, a todos da mesa, a todos os nobres colegas, as públicas aqui presentes também. Temos aqui o Marcos Fonseca, temos aqui também pessoas representadas pelo Vereda e todos aqui, os demais, fica aqui meus cumprimentos. Eu gostaria aqui de ressaltar e cumprimentar o meu colega aqui, o nobre William, né, professor William, a respeito que comentou dessa energia, é muito importante, como você também disse, presidente, a respeito que você já está olhando, é uma coisa satisfatória e um ganho muito grande para essa Casa Legislativa. Eu tenho aqui também uma indicação 006/2017 que pede a pavimentação da avenida que interliga, né, a Avenida Braunas, que interliga o bairro Veredas da Serra, juntamente com o bairro Novo Horizonte. E a possibilidade da instalação de um PSF para o mesmo, que seria o bairro. Então, vendo a demanda, o tanto que esse bairro cresceu, e é um dos bairros mais velhos de Nova Serrana, e a necessidade de deslocamento dessas pessoas para ser atendido no bairro Novo Horizonte. Tendo em vista que, principalmente em período chuvoso, pessoas que moram ali, até cadeirantes, eu tenho visto essa necessidade e essa dificuldade em transitar. Então, tem essa indicação minha aqui, para que a gente vê e olhe com providência o mais rápido possível, não somente para esse bairro, mas todos os bairros que assim necessitam de um PSF. E fazendo aqui também, observando a fala do nobre colega William Barcelo, é interessante que eu tive semana passada também no Cafezal 2. Inclusive eu tirei algumas fotos lá também. Eu ia até fazer esse ofício, na realidade estava até pronto, não levei. E parece que as fotos é até a mesma, viu, nobre colega William? Está até registrado aqui no meu celular. Mas o que eu observei é o interessante, porque no Cafezal 2 é só o miolo que não está asfaltado. Então, se você pegar ali próximo à Fans, do lado de baixo ali, que é aquele condomínio e tudo, não, é só esse miolinho que não está asfaltado. Agora eu falo para vocês, por que não asfaltou somente esse miolo? Então, cabe a nós, do Legislativo, aqui estar acompanhando essas demandas e sabendo assim também da responsabilidade de acompanhar todos os atos do Executivo. Então, eu falo para vocês da seguinte maneira, vamos sim estar cobrando isso aqui do Executivo atual, mas a gente também dando um parecer também na administração anterior, o porquê que não foi feito somente nesse miolinho. Então, está aqui a minha posição quanto a essa pavimentação. Fique meu agradecimento a todos vocês. Presidente. É só um instante, vereadora Daíra. Eu gostaria, em relação ao seu ofício, Juliane, nós já vamos passar para assinatura. Então, logo tem assinatura, posteriormente os vereadores que quiserem uma cópia, já pode procurar a secretaria e pegar uma cópia desse ofício e nós vamos encaminhar à prefeitura. Com a palavra ao nobre vereador Adair. Boa noite, presidente, boa noite, mesa diretora, nobres vereadores, o público aqui presente, internautas que nos acompanham, os funcionários da Câmara Municipal. Quero cumprimentar também aí meu amigo Josimar, acompanhando sempre as reuniões aí comigo, meu vizinho, parceiro, secretários presentes, Marcos Fonseca, demais autoridades que se fizerem presentes e a imprensa. Senhor presidente, uma questão que eu não gostaria de debater aqui nesse instante, mas devido a uma portaria que foi baixada pelo próprio presidente, pastor Giovanni, que é a portaria 01/2017, gostaria de estar lendo aqui o parágrafo 4º, que diz sobre a indicação. A indicação não poderá apresentar texto abstrato ou genérico, devendo nela constar de forma clara e objetiva o interesse que se pretende atingir, de modo delimitado e preciso, sendo que isso foi discutido em reunião. O parágrafo 5º, não será apreciada pelo plenário a indicação que contenha teor idêntico ou objetivo similar à indicação apreciada pelo plenário em legislatura imediatamente anterior, caso o autor desta em exercício de mandato de vereador na legislatura em que a nova proposição seja apresentada, salvo as seguintes hipóteses: o vereador que protocolar a indicação com redação nos termos do parágrafo 5º desse artigo
desde que haja consentimento por escrito do autor. Faça constar o nome do vereador que fez a indicação anteriormente, como forma de reconhecimento pelo trabalho realizado na legislatura anterior. O vereador que protocolar a indicação nos termos do parágrafo 5º desse artigo faça a indicação com pedido providências quanto à indicação protocolada na legislatura anterior. O vereador protocola a indicação conjuntamente com o vereador que fez a indicação na legislatura anterior. Parágrafo 6º, disposto os incisos 1, 2 e 3, somente se aplica nos casos em que o vereador, autor originário da indicação apresentada em outra legislatura, tenha sido eleito para a legislatura 2017-2020. Tá, diante dessa portaria, até que foi discutida em reunião, eu não tinha pegado essa portaria, eu quero parabenizar o vereador que acabou de apresentar a indicação 017, mas gostaria de, diante da portaria, se eu pedisse a retirada dessa indicação, pois a mesma indicação, do mesmo teor, é de minha autoria, do mandato, continuo aqui para cobrá-la, tanto que trabalhamos pela ponte ali do Veredas, também asfaltamento, pedido de asfaltamento, em a ponte, inclusive, juntamente, que eu assinei com a vereadora Terezinha, e iluminação do trecho. Nessa mesma indicação 017, pastor, o teor são 3, a iluminação, pavimentação e PSF. Então, ela não está distinta, elas são 3 itens. Parabenizo por estar averiguando, ou até tido conhecimento da indicação nossa passada, mas eu gostaria de pedir ao senhor a retirada e também dizer para o autor, vereador Valdir Mecânico, como estou parabenizando, que estou à disposição, qualquer indicação minha que tenha nessa casa, caso quiserem me procurar, já coloquei meu gabinete à disposição para estar discutindo, assinando em conjunto, tá? Ou autorizando também, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, para que se faça cumprir a portaria e, no mais, eu agradeço. A minha indicação hoje também está aí, eu peço que, ao lê-la, faça a leitura da justificativa, por gentileza. Senhor presidente. É importante que a gente tenha esse consenso, porque essa portaria ela foi feita até mesmo antes das indicações serem protocoladas. Então, nós vamos estar novamente, por ser um assunto interna corporis, então nós vamos colocar junto os vereadores numa próxima reunião, para que a gente possa definir melhor essa questão das indicações, visto que as indicações, elas não são um projeto de lei, ela é uma sugestão ao executivo, né? E eu creio que a maturidade de cada um dos vereadores, tanto os reeleitos quanto os eleitos, a gente vai ter facilidade de poder minimizar essas questões aonde torna uma indicação genérica ou até mesmo a quantidade das indicações que forem sendo protocoladas. Com a palavra, o nobre vereador Valdir. Gostaria aqui de cumprimentar o nobre colega Adair e falar da seguinte maneira. Essa indicação minha, ela foi protocolada bem antes dessa portaria, não tendo conhecimento que se havia uma indicação de sua autoria ou algo semelhante. Eu não vejo problema nenhum de pedir uma apreciação e que seja feito não somente para levar nome, digamos assim, que seja meu ou seu de demais parlamentares, mas que vendo assim a necessidade para o mesmo. Então, não vejo problema nenhum, nobre colega, e a gente trabalhar em conjunto, defendendo e fazendo o melhor para Nova Serrana, porque esse foi um papel que me foi confiado tanto a mim, quanto a você, quanto todos os colegas aqui. Então, que seja feita essa apreciação, eu não vejo problema nenhum, desde que nós trabalhamos em conjunto para o melhor de Nova Serrana. Foi essa a minha posição, até falo com você que foi feito até mesmo antes dessa portaria, mas não vejo problema nenhum, tá bom? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Estou à disposição. Com a palavra, o vereador Vantuir. Senhor presidente, mesa diretoras, caro colegas, o plenário, a imprensa, todos presentes, boa noite. Eu gostaria de parabenizar o professor William Barcelos pela iniciativa, também sobre o teto solar que ele
já teve esse comentário aí hoje, foi muito bom. E gostaria de saber do presidente se a gente pode comentar sobre qualquer assunto da pauta quando a tribuna é pedida. Porque ele que falou, no caso, a gente está comentando indicações aqui. Se eu for falar de... Eu não quero, eu tenho uma indicação aqui, não vou comentar sobre ela agora, eu vou comentar depois. Então, eu vou comentar agora, eu posso comentar qualquer assunto da pauta, independente dele mesmo que fez o uso da tribuna, foi o que menos assim foi falado, no caso. Queria só saber se pode falar de qualquer assunto que tiver aqui, durante o meu tempo. Sim, o vereador, dentro dos seus 4 minutos, né, na palavra de cada um, no assunto relevante, você, dentro dos 4 minutos, você pode falar qualquer assunto que você achar que é pertinente, inclusive a respeito da fala da tribuna. Muito obrigado, só queria saber sobre isso. Presidente, só uma explicação pessoal, as indicações que eu ressaltei foram indicações que estavam relacionadas aos assuntos que seriam debatidos. Um, meio ambiente, e o outro, a invasão de lotes. Mais algum vereador? Vereador Gilmar, com a palavra. Uma boa noite a todos, boa noite ao nosso amigo Carraro, Marco Fonseca, obrigado pela presença aí, presença de todos os integrantes todos vocês aí, gente. Eu queria parabenizar o William Barcelos ali pela indicação e a proteção lá da charneca, William. A gente tem de se preocupar com o meio ambiente. Eu sou um que até indiquei uma lei aqui para a gente regulamentar as nascentes de Nova Serrana, porque a gente tem de preocupar assim com as nascentes, preocupar com o meio ambiente, na qual eu acho que lá o poder público acho que está deixando a charneca meio de lado. A gente tem de sim cobrar do poder público para ver o que está acontecendo lá e se resolver o que tiver de resolver lá. E você pode contar comigo lá, se quiser a gente ir lá, viu? Estou à disposição. Só isso. Boa noite a vocês todos. Presidente. Com a palavra, o vereador Jadir Chanel. Cumprimentar o nosso presidente, a mesa diretora e todos os nossos colegas. A indicação 018-2017, em uma visita ao Clube Municipal, a convite do diretor Diego Camilo, eu pude constatar que a falta de espaço maior para que possa mais pessoas desfrutar daquele clube que é do trabalhador. E há uma quadra de areia que ela é muito perto da piscina, onde o vento leva e suja a piscina. A piscina dá trabalho, ainda mais uma piscina naquela proporção. Então, onde até eu conferi as metragens, que de forma cabível que se divida em 2 quadras poliesportivas, e aonde também vai ter mais espaço para as pessoas praticar seus esportes, né? E depois de averiguado isso, eu comuniquei com Vossa Senhoria, a qual também foi requisitado sobre essa indicação. E eu quero parabenizá-lo pela sua grandeza, entendeu? De juntos fazermos essa indicação. E não diminuindo de forma alguma os demais colegas, mas não teríamos um presidente à sua altura. Muito obrigado pelo prazer de tê-lo como presidente. Obrigado. Presidente. Palavra ao nobre vereador Osmar Santos. Cumprimento o presidente, a mesa, os nobres colegas vereadores, o público presente, o pessoal que nos assiste pela internet. Presidente, eu gostaria de pedir ao senhor que fosse feito um ofício encaminhado para a imobiliária Roncalli, né, para o Tonho Moreira. O ano passado eu fiz um ofício pedindo que fosse feita uma análise da água que é fornecida ali em Arias Branca e para ele explicar como que é feita a cobrança, porque ele instalou relógio lá, esses cavaletes de água, e faz cobrança, né? Então, pelo que eu andei verificando aí,
ele não tem essa responsabilidade de estar fazendo esse tipo de cobrança. Então, eu pedi que ele explicasse como que é feita essa cobrança e a análise dessa água, né? Porque a água lá, tem que ver a situação da água, né? E ele não respondeu, não falou nada, então eu gostaria que fosse enviado pela mesa um ofício para ele pedindo essas explicações. Muito obrigado. O seu pedido será atendido, nobre vereador, e assim que nós tivermos digitado esse ofício, esse pedido, a gente vai passar uma cópia para a sua mão e endereçar ao executivo, assim que estiver pronto. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valdir das Festas Juninas. Gostaria de cumprimentar, na pessoa dos vereadores, né, o senhor presidente, o público aqui presente. Gostaria de estar ressaltando sobre a indicação na qual estou fazendo hoje, sobre melhorias e possível pavimentação em algumas ruas no bairro Conceição Elias. Porque a gente vê que nos mandatos anteriores a gente foi meio que deixado em descaso. E até tive visitando a pedido de uma moradora lá no bairro Conceição Elias. A sua rua está num descaso muito complicado. Tive juntamente com o meu assessor, o Felipe, e a rua dela precisa de um asfaltamento, está cheio de buraco. A gente tem uma reserva florestal do lado, onde tem até mesmo uma nascente. O caminhão de lixo não passa na rua devido à situação que está a rua, e acaba o pessoal jogando lixo na reserva e tampando, né, essa nascente, na qual a gente está vivendo uma situação de falta de água. E como que a gente vai combater isso se a gente não vai cuidar das nossas nascentes, né? Até parabenizo o Gilmar pela iniciativa que teve de uma indicação aí, né? Então, uma indicação que estou fazendo ao executivo, gostaria que desse uma atenção, né? Ali também a gente se encontra com as ruas, numa vegetação de mato muito alta, até no meio das ruas, as ruas muito sujas, e a gente precisa de uma, né, atenção especial lá para o nosso bairro Conceição Elias. E acredito eu que assim, em outros bairros também deve ter muitas prioridades, mas assim, essa indicação é para que que o executivo dê uma atenção especial para que possa estar sanando essas necessidades. E aí também a gente vê lá construtoras que estão tirando as terras lá de dentro, jogando no meio da rua, dificultando assim, né, a passagem dos moradores. Então a situação lá está bem caótica mesmo. Então gostaria que o executivo apreciasse com muita atenção esse pedido, que não é só meu, mas também dos moradores. Muito obrigado. Presidente, fazer uso da palavra. Com a palavra, o nobre vereador William Barcelos. Vou agradecer o Anderson Timóteo, que hoje esteve lá no gabinete, está presente aqui, pela iniciativa do diálogo. Conversamos sobre projetos que estão dando entrada nessa casa, né? Acho que essa proximidade com o executivo, sobretudo da troca de ideias, favorece muito o nosso trabalho, e até acredito que ele teve também um encontro, né, com o Gilmar, que está com um projeto também, tramitação nesta casa. A Gláucia, secretária de Saúde, ela também tem se mostrado muito solícita, respondendo todos os ofícios. A Neuzinha, com uma serenidade no diálogo, nós estivemos juntos ontem, né, em Belo Horizonte, no encontro com a secretária de Estado de Educação, a Macaé Evaristo, para tratar de duas escolas, né, para o município de Nova Serrana, escolas estaduais. O Ed Wilson, pela eficiência, pela celeridade na resposta que ele tem dado aos problemas. O Guilherme Bueno também, que tem feito um trabalho muito bacana. O Gustavo Amaral também esteve no meu gabinete para falar sobre a pasta de desenvolvimento social. Então a gente vê que é um governo que tem mostrado bons resultados. E hoje eu encontrei com o vice-prefeito Moreto, no restaurante, e ele me falou uma frase que está marcada na minha cabeça. Ele falou assim: ó, William, vamos esquecer o que passou e vamos pensar só para frente? Aí eu concordei em gênero, número e grau. Só que quando a gente erra, a gente tem que ter a sensibilidade
de reconhecer o erro. Aconteceu assim com o Ministério da Previdência Social, né, e do Trabalho, há um tempo atrás. Tem feito um trabalho muito interessante, a exemplo da Prefeitura de Uberlândia, de Curitiba, de Belo Horizonte, com um marketing visual extremamente rico. E a Prefeitura de Nova Serrana tem feito isso também através, né, do Macarrão, que é responsável pela comunicação. Só que hoje eu não poderia deixar de falar isso aqui, e até entendo que a colega Terezinha deveria me apoiar nessa causa, já que ambos nós somos do PTB, né, houve uma publicação feita há algumas horas, comparando a Prefeitura antes e agora. Eu acho que o que passou, passou. Nós não podemos alimentar discórdias, nós não podemos criar inimizades. Presidente, coloca aqui que a Prefeitura antes nada informava, agora tem transparência. Se a gente for olhar o portal, nosso portal ainda não está funcionando da transparência. Não é criticando a atual administração, mas vamos esquecer o que passou. Tanto havia transparência que nós vimos os super salários através da transparência que havia. Então, na publicação fala que antes havia super salários, agora tem folha enxuta. Os super salários são fruto da lei delegada, feita nesta casa em 2009, quando o prefeito Paulo César trouxe essa casa e foi aprovado o famoso cheque em branco, né? Agora, a folha enxuta nós vamos ver daqui adiante. Então, essa questão de prefeito nunca aparece, prefeito ativo, cidade para poucos, um novo tempo para todos. Eu acho que é o seguinte, vamos ter amor no coração, vamos pensar para frente, vamos tocar essa casa como nunca se tocou. 35 anos para finalizar. Está encerrado, presidente. O vereador, fazer uso da palavra. Eu quero trazer aqui ao conhecimento dos nobres vereadores, juntamente com a mesa, e cumprimentar também o público presente, na pessoa do nosso amigo pastor Isaac, né, que está aqui presente com todos nós, os nossos internautas, é que na sexta-feira do dia 10 nós tivemos no Expo Minas, em Belo Horizonte, para receber um ônibus escolar equipado com a plataforma veicular elevatória e que transporta até 44 passageiros assentados. Na oportunidade, gostaria de agradecer o deputado federal Stefano Aguiar, que possibilitou esta conquista para a nossa cidade através de uma emenda parlamentar, e também ao nosso prefeito Eusébio Lago e à secretária da Educação, que me acompanharam na cerimônia de entrega. Também gostaria de levar conhecimento a todos que amanhã nós estaremos em Belo Horizonte, em uma reunião com o diretor dos Correios de Minas Gerais, o senhor Juarez Pinheiro Coelho Júnior, onde iremos tratar dos assuntos referentes às falhas nas entregas das correspondências do nosso município, uma vez que nós já trabalhamos, até fizemos uma audiência pública, e eu tenho aqui na minha mão todos os ofícios que nós endereçamos ao presidente nacional dos Correios, que, diga-se de passagem, Chiquinho e Juliano, que é presidente nacional do PSD, e ele nos atendeu prontamente no ano de 2015, e também no ano de 2016, nós levamos alguns ofícios para Brasília, nos gabinetes do nosso deputado federal do PMDB, Niltinho Cardoso. Então, nós estamos empreendendo essas ações na expectativa que a gente possa solucionar. Estou levando também aqui o mapa, estou levando o CD com todas as informações que o Correio precisa para viabilizar essa questão que é tão crítica dentro do nosso município, que é a entrega das correspondências. Também gostaria de comunicar que amanhã estarei em reunião também com o deputado estadual Leandro Genaro, onde estaremos solicitando ao nobre deputado também um ônibus para atender a PAI, uma vez também que o nosso deputado Fábio Avelar, ele já está empreendendo também uma conquista dessa para o nosso município. E, por último, eu gostaria de falar da nossa indicação,
já falada pelo nosso nobre vereador Jadir Chanel, para a construção de 2 quadras poliesportivas ali no Clube Municipal. E, por último, eu gostaria de levar ao conhecimento de todos que nós estamos enviando um requerimento para o Executivo, porque nós tivemos aprovação do projeto que excluía, né, a ideologia de gênero, e uma vez que agora o MEC começa a mandar as literaturas, e nós queremos que o nosso município, uma vez que foi rejeitado pelo projeto que foi elaborado pela própria secretaria na gestão anterior, nós aprovamos aqui, né, excluindo toda e qualquer instrução ou influência da ideologia de gênero. Então, nós estamos atentos aí. Gostaria de pedir aos vereadores que nos ajudassem para que nós pudéssemos preservar, né, esse princípio da educação no sentido dos nossos filhos, essa educação aí que pertence a nós, os pais, e não propriamente às escolas. E eu creio que é muito importante que haja essa iniciativa por parte de todos nós vereadores, para a gente estar protegendo as nossas crianças, para que elas tenham um crescimento saudável, de acordo com a sua natureza, pela qual Deus, Ele criou. Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do Legislativo. Projeto de Lei 006/2017, que dispõe sobre sanção para invasores de terrenos e a fiscalização de áreas públicas ou de proteção permanente da outras providências, de autoria do professor William Barcelos. Projeto de Lei 007/2017, que regulamenta as parcerias com a iniciativa privada para a confecção e instalação de placas indicativas de logradores da outras providências, de autoria do vereador professor William Barcelos. Indicação 006/2017, que indica análise sobre a possibilidade de ser realizada a pavimentação asfáltica na Avenida Braúnas, do bairro Veredas da Serra, interligando-a com o bairro Novo Horizonte, e iluminação pública para a mesma, bem como a instalação de um PSF para atender aos moradores do bairro Veredas da Serra, de autoria do vereador Valdir Mecânico. Indicação 008/2017, que indica a construção de um CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, no bairro Cidade Nova, de autoria do vereador Vantuir Paraguai. Indicação 0011/2017, que indica que sejam feitas melhorias na rodovia Carmen Duarte, de autoria do vereador Juliano da Boa Vista. Indicação 017/2017, que indica a implementação do ensino integral na rede municipal de ensino, com a possibilidade de utilizar o espaço do Centro de Convenções, de autoria do vereador Adair da Impacto. Indicação 018/2017, que indica estudos sobre a possibilidade de transformar a quadra de areia do Clube Municipal em 2 quadras poliesportivas, sendo uma revista com grama sintética, de autoria dos vereadores Pastor Giovanni e Jadir Chanel. Indicação 019/2017, que indica que se estude a possibilidade de se realizar a pavimentação asfáltica da esquina da Avenida Norte até abaixo da residência número 1070, no bairro Conceição Elias, bem como a manutenção da rua Palmeiras, no referido bairro, a qual se encontra com buracos e vegetação alta, de autoria do vereador Valdir das Fés Junina. Indicação 021/2017, que indica que se estude a possibilidade de criar um ponto de apoio controlado para a coleta de entulhos e aquisição ou locação de caçambas comunitárias a serem colocadas de modo itinerante em alguns pontos estratégicos dos bairros. O objetivo é possibilitar aos municípios, especialmente os mais humildes, o descarte responsável de matérias em desuso, de autoria dos vereadores Chiquinho do Planalto e professor William Barcelos. Requerimento 001/013 sobre medalha Maria Zeli Diniz Fonseca.
Eu quero, nobre vereador William, só fazer uma observação aqui. A indicação que estude a possibilidade de criar um ponto de apoio, o termo é esse mesmo, se for, tudo bem, se não for, só para a gente corrigir, fazer uma redação. Pode suprimir um dos pontos aí. Na verdade, presidente, só uma explicação pessoal, é que eu e o colega Chiquinho entramos quase que simultaneamente com indicações bem semelhantes. Então, nós fizemos essa junção, né, então foi bem às pressas, porque nós tivemos que juntar uma indicação de caçambas comunitárias de minha autoria com uma de caçambas de entulhos, que eram próximas. Perfeito. E aproveito a palavra para pedir que conste em ata, vou fazer um convite, acho que o Adair vai aceitar, a coautoria no projeto 007-2017, tendo em vista que eu estou entrando com um projeto de lei, ele já tem uma indicação nessa casa, são proposições diversas, mas tratam da mesma matéria, e ele já vem realizando um trabalho com placas indicativas na cidade. Se o senhor permitir. Tranquilamente. Esse consenso aí é importante para que a gente possa desempenhar melhor o nosso trabalho, e eu creio que todos nós aqui, a expectativa nossa é que o nosso público, ele possa estar mais presente, e eu creio que a presença do nosso público vai depender muito da forma como nós, os vereadores, vamos nos comportar diante de alguns conflitos que provavelmente podem surgir, mas da forma como a gente interagir, nós vamos conseguir sobressair. Em relação à questão das indicações, nós vamos aqui fazer o assento aqui, mas com uma ressalva, né, a aprovação das indicações, com uma ressalva onde nós vamos estar assentando, como foi colocado pelo nobre vereador Adair, em relação ao similar das indicações, para a gente poder, na próxima oportunidade, nós vamos estar endereçando o dia da reunião, nobre vereador Valdir, para a gente poder sanar essa questão das indicações, para que a gente possa ser mais objetivo no sentido das indicações, correto? Pastor Giovanni. Pois não, pela ordem. vereador. Só para deixar aqui também a minha consternação também em relação à indicação 006, se o vereador Valdir quiser constar e a gente assinar junto, não precisa fazer a retirada, como ele mesmo diz, é o interesse do bairro, a gente assina junto a indicação, já consta a minha indicação juntamente com a dele e aprova a indicação, se assim ele concordar. Presidente, eu quero aqui cumprimentar o nobre colega novamente e falar da seguinte maneira, né? Vamos analisar a sua indicação juntamente com a minha e falo para você que até no entanto eu não retiro, vamos analisar, né, essa questão, até mesmo por causa da portaria, mas de forma nenhuma, digamos assim, eu não vejo empecilho, mas vamos analisar a sua indicação juntamente com a minha. Presidente. Pois não. Eu, mais uma vez, quero parabenizar os vereadores pela indicação, parabenizar o vereador Adair, da Impacto, lembrando que essa indicação de tempo integral, Adair, já existe, ela é 069/2012, foi indicação minha do ano de 2012, mas eu quero parabenizar, muito bem lembrado, viu? Você está entrando com esse pedido, e a necessidade é muito grande. A gente sabe que Nova Serrana, nos últimos 4 anos, nasceram 8.000 crianças e não foi construído nenhuma escola e nenhuma creche aqui na cidade. Então, é de grande valia essa escola de tempo integral que vai trazer aqui grande benefício aqui, né, para o nosso município. Muito obrigado, presidente. Eu creio que essa questão das indicações, elas vão chegar no denominador comum, mediante a fala de cada um dos vereadores. Eu quero, de acordo com o regimento, ou melhor, a resolução 109/2013, nesta reunião deverá ser apresentada a lista dos nomes das mulheres a serem agraciadas com a medalha
Maria Zeli Diniz Fonseca. Diante dos requerimentos, ora apresentado à mesa diretora pelos vereadores, foram indicados nomes e solicita ao nosso senhor secretário que proceda à leitura das indicações. Senhor presidente, pela ordem, só para, eu quero que conste em ata, então, que conforme disse o vereador Valdir, nós vamos analisar a indicação 006 e, posteriormente, ela vai ser assinada ou não por mim, ou prevalecerá a minha, caso ele não queira minha assinatura, conforme consta a portaria 001, né, que a gente acabou de ler aqui. Muito obrigado. Assim vai ser constado. Vereador Jadir Antônio de Oliveira indica Maria de Jesus Ferreira da Silva. Vereador Gilmar da Silva Martins indica Maristela Silva Veloso. Vereador Vantuí Ribeiro Martins indica Andréia Fabiana de Carvalho. Vereador Valdir Rodrigues de Souza indica Rosângela Fernandes. Vereador Valdir Rodrigues Pereira indica Flávia Cristina Carvalho Silva. Vereador Juliano Marques de Lacerda indica Divina Bernardina de Jesus. Vereador Adair Lopes da Silva indica Iraci Fernandes Fontes. Vereadora Terezinha Célia do Carmo indica Inês Ferreira Campos da Silveira. Vereador Idalino Rodrigues da Silva indica Sônia Mar Calisto Mendes. Vereador Giovanni Máximo Silva indica Marlene da Silva Matos. Vereador Ricardo de Freitas Tobias indica Elaine Conceição Santos Costa. Vereador Osmar Fernandes dos Santos indica Leonor Edneia Gomes Costa. Vereador William Carlos Ferreira Barcelos indica Eniliane Ferreira Camargo de Oliveira. Presidente, eu gostaria Pois não, vereador. que fosse só feita uma correção aí, não é Edneia, é Edmeia. Só que está escrito é Edneia, está escrito errado. É Edmeia. Vai ser corrigido, viu, vereador? Lembrando aqui da aprovação das indicações, para a gente preencher aqui os requisitos do regimento interno. Nós, se caso tenha algum vereador que tenha alguma coisa contrária, diga, se não, permaneça como estamos, em relação às indicações. Declaramos aprovado, então, as indicações, com esta ressalva que foi citado na próxima reunião a ser marcada com os vereadores. Em cumprimento à resolução 109/2013, cumprindo o propósito da homenagem à entrega da medalha, será realizada na reunião do dia 7 de março de 2017, coincidindo com a semana do Dia Internacional das Mulheres. Vale ressaltar, melhor dizendo, que essa medalha Dona Zeli foi uma iniciativa, foi um projeto de lei idealizado pelo o nosso ex-colega, né, de Câmara, o Luiz da Farmácia, e vendo a importância de poder estar homenageando as mulheres, haja visto a importância das mulheres na nossa sociedade, e uma medalha como essa, parabenizando, homenageando as mulheres, a gente fica muito satisfeito de contar com a indicação de cada um dos vereadores em relação a essas nobres mulheres. Eu quero fazer uso também, né, da nossa posição como presidente, uma vez que foi distribuído as siglas partidárias para compor as comissões permanentes, passa então a seguir a seguinte posição da legislação, a Finanças, Legislação e Justiça. Do PMDB, Jadir Chanel, do PCdoB, Valdir Mecânico, e do PSD, o Juliano. Da Educação, Saúde e Saneamento de Direitos Humanos, Chiquinho, do PSD, Valdir das Festas Juninas, do PCdoB, e o professor William, ou melhor, o Vantuir, que é do PSDB. Também do Meio Ambiente e Administração Pública,
fica da seguinte maneira: Osmar do PROS, Adair do PT do B e o William do PC do B. Assim está instalada as comissões. Não está seguindo a resolução. Hein? Pela resolução estaria na educação. Essa inversão aqui é porque, se o nobre vereador lembra bem, na sua fala, na ata, você estava desistindo da sua posição da educação e se mantendo de acordo com o que foi feito no ofício que nós... Mas de acordo com o ofício, eu estaria na educação. Hein? De acordo com o ofício, eu estaria na educação. Ah, tá, então aqui está invertido. É. Tá, então, refazendo aqui para um melhor esclarecimento. Porque seria até incoerente, né? Exatamente. Pela minha função de professor, não estar na comissão de educação. Finanças e Legislação e Justiça, repetindo, Jadir do PMDB, Valdir Mecânico do PCdoB e Juliano do PSD. Educação e Saúde, Chiquinho do PSD, Valdir das Festas Junina e o Vantuir, ou melhor, o professor William, né, do PT do B. Osmar, o Meio Ambiente, Osmar do PROS, Adair do PT do B e o Vantuir do PSDB. Correto? Assim está instaladas as comissões. Presidente. Com a palavra, o vereador Chiquinho. Presidente, nós não tivemos assim uma discussão, tivemos um acordo, eu e o colega Juliano. Agora eu quero saber o motivo que foi, né, colocado, inverteu, né, que era eu na Comissão de Finanças, o Juliano na Comissão de Saúde. Que não houve discussão nenhuma, houve um acordo agora, na última hora, ter essa mudança, eu quero saber por quê. Diante da falta de consenso, que foi feito de acordo com o ofício que foi lido na última sessão extraordinária. Então, aqui nós estamos seguindo apenas o que o regimento nos concede. Quando não tem acordo, né? Hein? Tivemos um acordo, eu quero saber o porquê. Mas tivemos um acordo, não teve assim uma discussão. Não houve um consenso. Houve sim, houve. Agora não sei o porquê, que na última hora acontece isso. Eu não sabendo o porquê é que eu faço uso dessa prerrogativa, vereador. Com a palavra, o nobre vereador Vantuir. Senhor presidente, poderia haver um consenso entre nós dois aí. Eu queria, por exemplo, na área de saúde, e ele troca comigo na área ambiental, igual ele quer, ué. Se houver consenso com ele. Porque, geralmente, nós não conversamos sobre nada. Eu estou sabendo agora que eu estou em qual comissão, qual que eu fui indicada, na qual eu não fui, que eu fui indicada, eu não sou, entendeu? De repente, igual mudou o William para Educação e Saúde, eu posso ficar com o William na Educação e Saúde, Chiquinho, se ele concordar. Ele está querendo a Legislação e Finanças. E já tem os três. É por isso que nós tivemos que coordenar dessa forma. Já tem Agora, os eu quero colocar aqui, vai depender, o vereador Idalino, o Chiquinho. O Juliano, vocês dois que é do partido. A definição é entre vocês. Se não houver essa definição, se houver, seja feita agora por parte do seu colega. Se caso ele manter na posição, assim será. Você que decide, vereador Juliano. O impasse é entre vocês dois. As demais já está definido. Não veio ofício do presidente. Então, eu, como majoritário da chapa e do PSD, eu queria pedir para ficar na Comissão de Finanças. Então, permanece como foi distribuído. E, sem mais no momento, está encerrada a sessão ordinária deste dia. Muito obrigado a todos presentes. Tenham uma boa noite.